Olá, queridos, tudo bem? Bem-vindos aqui ao nosso canal para mais um vídeo. Eu confesso que relutei muito para fazer este vídeo. Quando fiquei informado do assunto, quando eu recebi todas as informações, eu fiquei assim um pouco pasmado, passado. A gente passa por calúnia, difamação o tempo todo. O meu webmaster fala para mim, pastor, o menino nem é evangélico, um menino muito bom, muito educado, ele fala, pastor João Flávio, olha, para proteger o site do cacp.app.br, eu ando com o aplicativo de segurança ligado o tempo todo. A gente sofre ataques diários para tentarem derrubar o site. Então, assim, eu sou acostumado com essa guerra, com essa lama toda, porque a gente está envolvido aí com um mundo sectário. O mundo sectário é lama, é sujeira. É um mundo que muitas vezes é perverso. Não que não existam pessoas, ainda que estejam na heresia, que não sejam piedosas. Existem sinceras e outras coisas desse tipo. Eu acho que ser um bom cidadão, ser uma pessoa honesta, não é independente de religião. A pessoa tem que ser honesta, tem que ser sincero, tem que ser íntegra. Mas o que aconteceu? Eu recebi aqui um áudio, e neste áudio a pessoa, ela lê a Wikipedia do CACP. Eu quero deixar bem claro para os senhores que nós existimos há 25 anos. Se não me engano, a Wikipedia não tem esse tempo todo. Mas quem criou a Wikipedia do Centro Apologético Cristão de Pesquisas não foi nenhum membro da nossa equipe. Um dia eu fui lá, estava lá, a pessoa foi lá, pegou o editorial dos nossos trabalhos e colocou na Wikipedia. Era até mais simples. Depois alguém ampliou, mas enfim, estava lá. Raramente eu vi aquilo, mas estava tudo certo. Até que alguém falou alguma coisa sobre a Wikipedia do CACP, e é calvinista, você já vai entender por quê, questionando, porque segundo essa pessoa, estava escrito na Wikipedia do CACP que o CACP é de linha conservadora, tradicional, protestante, da reforma, etc. e tal. E que não era possível isso ser verdadeiro, porque o presidente do instituto é anticalvinista. Olha, gente, até aí tudo bem, né? A pessoa pode questionar, mas já já eu quero te mostrar como isso é arrogante. Porque uma das coisas que... Você que é calvinista, escute isso, por favor, tá? Você que é calvinista, me escute. Uma das coisas que depõe contra vocês é a arrogância que vocês têm. A petulância, a jactância, o orgulho, que foi o que derrubou o diabo. Porque vocês se acham donos da reforma protestante. Vocês se acham, falou reformado, vocês acham que são vocês. Eu vou comentar o áudio dessa pessoa, porque eu quero mostrar o áudio do calvinista falando, e não vou identificá-lo aqui, e se você souber, não precisa escrever aqui nos comentários, não. Por uma questão ética, eu não vou citar o nome da pessoa. Mas é assim, abjeto a prepotência de algumas pessoas. Não estou dizendo que são todos. Não, você que está me assistindo tem que entender que alguns irmãos estão me cobrando. Não, o senhor tem que meter o pau mesmo. Não é assim. Porque não existe um calvinismo, existem vários. Tá certo? Existem várias linhas de calvinismo.
Tem os hipercalvinistas e tem os mais moderados. Então, você não pode fazer uma crítica genérica. Você tem que fazer críticas específicas. Embora eu escrevi lá no meu Facebook com muita propriedade, né? Que eu nunca vi, nunca, se alguém tiver aí a informação, me manda, um calvinista corrigindo um hipercalvinista. Nunca vi. Nunca. Se alguém tiver aí o texto, me manda que eu publico lá no site do CACP. Gostaria de ler esse texto. Então, gente, eu vou passar, não vou nem dar recado hoje. Vamos abrir aqui o áudio que eu recebi para você dar uma olhada e ver o que você acha dessas colocações. Vamos lá? Na internet, não sei se quem escreveu aqui ou foi o próprio João Flávio Martinez ou outro, mas eu acho interessante aqui dizer assim, ó, que o CACP é uma associação civil de direito privado com caráter científico-teológico, educacional, social e religioso sem fins econômicos. É para eclesiástica, ou seja, não é uma igreja, claramente, e promove a fé cristã mediante pesquisa religiosa. Aí diz assim, ó, visa atender as igrejas evangélicas em suas necessidades. A sua gestão, note aqui, é formada por pastores protestantes de diversas igrejas conservadoras, de probidade ortodoxa, e o seu objetivo com cunho primordialmente apologético. Será mesmo? É informar e promover os cristãos às verdades fundamentais do cristianismo bíblico, como tal segue uma linha teológica reformada tradicionalista, tá? Está aqui, né? Vamos ver se aparece aí, reformada e tradicionalista, tá? É claro que o reformado aqui, ele pode estar se referindo como sinônimo de protestante, ou mesmo usando aí gratuitamente o termo, sem antigamente se importar com isso. Nós, das igrejas reformadas, podemos realmente considerar o CACP como nosso inimigo? Ou é só o João Flávio Martinez que é inimigo do calvinismo? Irmãos, quando eu ouvi esse áudio, eu fiquei bastante mal, sabe? Fiquei mal. Eu não esperava isso dessa pessoa, porque eu nunca escondi o que eu penso do calvinismo. Nunca. Que teatralidade é essa agora? O Martinez está contra as igrejas reformadas. Como assim? Discordar do calvinismo é ir contra a reforma? É isso? Outra coisa que eu observei aqui, que é absurdo, obsceno, é eles acharem que são o dono da reforma. Por exemplo, as igrejas menonitas vieram antes de Calvino. Totalmente arminianas estas instituições. Inclusive eu tenho livros aqui da editora Menonita. Aquele livro que fala em Os Primeiros Cristãos é deles. Onde eu cito lá Metódio, o pai da igreja, que fala que estes pagãos que negam o livre-arbítrio. Está no livro Menonita. Foi de lá que eu tirei essa informação. Então, assim, o CACP sempre teve o mesmo posicionamento teológico. E aguenta aí que já eu vou mostrar para você a adulteração que foi feita. Porque depois desse comentário desse teólogo calvinista, alguém do grupo dele, e eu tenho a prova, porque o cara mandou para mim, que estava no grupo com essa pessoa que falou, e aí foi lá e adulterou. Escreveu coisas terríveis para jogar as igrejas contra nós. Gente, esse tipo de atitude, olha... Bom, deixa eu continuar aqui. Então o CACP sempre teve um posicionamento padrão sobre isso. Por que não falávamos antigamente mais nesse assunto? Eu já disse aqui 1 milhão de vezes, mas eu repito mais uma vez. Nós trabalhamos de acordo com a necessidade. Quem faz a pauta do nosso trabalho são os internautas e os espectadores. Nós respondemos questões, a nossa produção, tanto de textos quanto de vídeos, sempre foi feita diante do questionamento do público. É o público que vem a nós perguntando, questionando. A gente tem que fazer conteúdo.
O que acontece? Há 15 anos atrás, o calvinismo não era tão relevante. 20 anos atrás, ele não tinha tanta preponderância. Você não via um vídeo do Gran Conato, por exemplo, falando que Deus incita o estupro, o incesto, que Deus derrubou as Torres Gêmeas, que as crianças que o Hamas matou, é tudo decreto de Deus. Você não via um cara desse aí falando publicamente um negócio desse. Aí o Gran Conato vai lá e pumba. Se não me engano, Franklin Ferreira, que é o autor calvinista da teologia sistemática, disse publicamente, o Nicodemos estava nesse dia, se não me engano, eles chegaram a falar que ainda que alguém se suicide, se ele é um eleito, o suicídio não tira a eleição desse eleito. Aí a gente chove de perguntas, o pessoal quer saber. Os caras falam, faz a caca aí fora, fala esse monte de impropério aí fora. Os internautas vêm a nós, os espectadores vêm a nós, aí a gente dá a resposta, eles são anticalvinistas. Por que vocês não calam a boca do Gran Conato? Alguém não viu você que falou aí nesse áudio? Por que você não liga pro Gran Conato e fala, irmão, dá uma maneirada aí. O nosso Deus é um pouco horrível, vamos maneirar, dá uma enfeitadinha nele, faz como o Nicodemos, faz como o Hernandes, enfeita o boneco aí, o negócio tá um pouco feio. Não, você deixa os caras falar aí, e depois eles vêm a nós, e nós vamos falar o quê? É mesmo, o nosso Deus mata criancinha, o nosso Deus incita estupro, violência, incesto, amém, a gente tem que aceitar pela fé. Vocês estão de brincadeira? Vocês estão de brincadeira comigo? E eu é que sou culpado? Eu não acredito nisso. Olha, irmãos, para manter o equilíbrio diante de um negócio desse é difícil. Mas aí, depois dessa pataquada toda, dessa arrogância toda, que essa pessoa falou, alguém do grupo dele foi lá na Wikipedia, e vocês viram a arrogância, né? Nós somos o dono da verdade. Nós somos a verdade, o caminho e a vida. Que pataquada. Aí eles foram lá na Wikipedia, gente. Gente, isso é gravíssimo. Eles adulteraram a Wikipedia do CACP. E escreveram coisas aqui que eles colocaram assim. Estou pondo aí na tela, acompanhe comigo. A sua gestão é alegadamente, veja, mudaram. Alegadamente, formada por pastores protestantes de diversas igrejas conservadoras, quer dizer que não é, porque alegadamente, eles botaram a palavra lá, de probidade ortodoxa, embora existam informações públicas atualizadas sobre a composição, não existam informações públicas atualizadas sobre a sua composição da diretoria. Irmãos, a diretoria do CACP está lá no site. Quando você vai lá no cabeçalho do CACP, está escrito lá, CACP, que é o institucional, diretoria, está lá a diretoria. É aquela diretoria já, nunca mudou aquela diretoria, é a nossa equipe que trabalha ali. A gente renova de 2 em 2 anos o estatuto, mas está lá a diretoria. Aí ele continua aqui, a pessoa que adulterou a Wikipedia. A instituição alega que seu objetivo é informar e prover os cristãos às verdades fundamentais do cristianismo bíblico. Entretanto, tem assumido uma posição claramente anticalvinista em tempos recentes. Então veja, o cristianismo bíblico para eles é o calvinismo. O resto é lixo. O resto é estrume. O resto é resto. Aí vem polêmicas. Isso aqui foi colocado agora. O CACP possui um canal no YouTube com aproximadamente 110 mil inscritos, onde publica vídeos sobre diversos temas relacionados à apologética. Aí cita seitas. O canal também aborda questões polêmicas envolvendo o CACP e a reforma. Veja, tentando jogar o CACP contra a reforma protestante. E aí continua. Em particular, a oposição à doutrina da predestinação, eleição incondicional, graça irresistível, tá? Perseverança dos santos, como interpretadas pelo calvinismo.
Assim, olha o que eles escreveram. Assim, a postura da instituição tem colocado o centro apologético em rota de colisão com as igrejas históricas, como a Igreja Presbiteriana do Brasil e mesmo os batistas reformados. Eu quero que você preste atenção. Eles foram lá, depois dessa fala desse teólogo calvinista, adulteraram o que estava lá, que até então a gente, para nós, não fazia diferença, deixa lá, foi alguém que colocou. E outra coisa, os caras falaram para mim que se eu botasse aqui que o CACP é de linha reformada, que eles tirariam. Porque nós somos anticalvinistas, nós não podemos ser reformados. Porque nós não somos calvinistas, nós não podemos ter parte com a reforma é deles. Tá entendendo? Gente do céu. Essa pataquada aqui, essa adulteração dos fatos foi feita por um calvinista. Eu tenho print porque o cara entrou em contato comigo. Aí o cara entrou, não era bem isso. Olha, irmãos. Bom, vamos falar da diretoria do CACP. Estou com esse livro aqui, Declaração de Fé das Assembleias de Deus. O pastor Nathanael Rinaldi é o nosso patrono, né? Foi o cara que motivou a criação, o nascimento do CACP. Foi por causa dele que nós nascemos. O pastor Nathanael Rinaldi sempre foi arminiano, e arminiano wesleyano ainda. E de linha assembleiana, porque ele trabalhou a vida inteira na Assembleia de Deus. A vida inteira. Eu estava com ele quando este livro aqui, em 2014, 2013, estava no seu manuscrito, estava com o seu rascunho. O pastor Ezequias Soares foi palestrar lá em Santos, eu estava no mesmo congresso, ele levou o rascunho desse documento, o pastor Nathanael Rinaldi, da última avaliada, ele corroborou com esse documento. É a declaração de fé das Assembleias de Deus, que inclusive muitas Assembleias de Deus não vivem mais. E você que está me assistindo, se você não tem essa declaração de fé da Assembleia de Deus, compre. Excelente compêndio teológico para você aqui. Muito bom. Eu, pessoalmente, embora seja pastor batista, e já disse que o meu TCC, na minha adesão ao Ministério Batista, que foi em 2013, consta o meu arminianismo. Eu, pessoalmente, sou também de linha assembleiana, porque fiz teologia na Assembleia de Deus. Eu fiz a EETAD e a FAETAD, que é a Escola de Educação Teológica das Assembleias de Deus, e a Faculdade de Educação Teológica das Assembleias de Deus. Depois eu fiz pós-graduação em Cultura Teológica, além de ser professor de História. Mas, assim como o pastor Nathanael Rinaldi, eu tenho esse princípio básico, fundamental de teologia, que daqui, eu diria que 90%, 95% é batista, porque Daniel Berg e Gunnar Ving eram batistas. Então, voltando aqui ao pastor Nathanael Rinaldi, tem vídeos no canal dele refutando o calvinismo. O pastor Nathanael Rinaldi, que é o nosso patrono, cria, o pastor Nathanael Rinaldi, que o crente perde a salvação, como está aqui na declaração de fé da Assembleia de Deus. Então, o pastor Nathanael é de linha wesleyana, eu sou de linha wesleyana, pastor Paulo Cristiano da Silva, mesma coisa, pastor Áureo Vieira da Silva, coronel da reserva e pastor, também, o pastor Samuel França, idem. Está lá na nossa diretoria como consultor teológico do CACP, pastor Joaquim de Andrade, a mesma coisa, mesma linha de pensamento. O nosso advogado, doutor Eliezer Melo, é da Igreja do Nazareno, que é uma das mais ferrenhas igrejas arminianas do mundo. Então, assim, não é que na nossa equipe não poderia ter alguém de pensamento mais ao viés calvinista, porque tem artigos de calvinistas no nosso site, gente que escreveu sobre outro assunto e mandou pra gente. Agora, na soteriologia, todos nós somos arminianos. Paulo disse assim, porventura me tornei vosso inimigo por vos dizer a verdade. Nós sempre falamos muito mais de modismos neopentecostais do que de calvinismo. E as igrejas neopentecostais não são nossas inimigas, tá certo? As nossas críticas contra o calvinismo faz pessoas como Nicodemos dizer, Deus não é um psicopata, você pode aceitar Jesus, você é livre para servir o Senhor, você tem liberdade, se você apostatar você vai perder da fé. Ele, Augusto Nicodemos, disse isso. Por que ele foi obrigado a falar isso? É a pressão que nós estamos fazendo. Então eu até entendo que
que para o calvinismo não se tornar hipercalvinista e matar a fé das pessoas, porque para mim o hipercalvinismo ou o calvinismo levado ao extremo mata a fé das pessoas, a crítica faz muito bem. E quanto às críticas que nós arminianos sofremos, desde Dort, que inclusive não existe um sínodo para dizer que os calvinistas são hereges, não existe. Mas existe um sínodo para condenar os arminianos, isso existe. Mas desde Dort, nós sempre fomos criticados pelos calvinistas e mantemos a nossa postura. Então, gente, eu confesso que eu esperei para fazer esse vídeo, eu não sei se eu fui muito radical, muito bravo aqui, mas eu tentei me equilibrar para compartilhar isso com vocês, porque é revoltante isso. Revoltante. Sabe? Adulterarem a página, dizer que nós somos inimigos das igrejas reformadas porque somos anticalvinistas. Primeiro, nós somos contra o calvinismo, a heresia do calvinismo. Qual é o problema? Somos contra a heresia dos modismos neopentecostais. Qual é o problema? Sempre tivemos uma postura assim. O Instituto Cristão de Pesquisas, por exemplo, pastor Antônio, ele decidiu não se envolver com essas polêmicas. O ICP não fala de calvinismo, não fala de modismos, ele só trabalha com as, digamos assim, heresias externas. Nós trabalhamos, sempre trabalhamos, com as externas e as internas. Este é o nosso jeito de trabalhar, e sempre foi a nossa postura. Se você pegar artigos mais antigos aí no canal do site, desde 20 anos atrás, nós já combatíamos o fatalismo, a exacerbação do calvinismo. Não aparecia tanto porque não tinha, o calvinismo não estava em efervescência. Agora acontece, as pessoas vêm até nós temos que dar resposta. E vamos continuar dando respostas. E vocês podem bater à vontade, quanto mais vocês baterem, mais eu vou dar respostas. Não adianta. Vou bater no Martinez, vou ameaçar. Né? Porque esse cara aqui ligava para mim, querido pastor Martinez, né? Calma, vamos focar nos católicos, nos adventistas, nos mormons, deixa os irmãos calvinistas para lá. Como deixa para lá? Se para mim, para mim, foi o calvinismo que matou o evangelho na Europa, que hoje só tem 5% de protestantismo. Como é que eu vou deixar para lá? Se eu acredito que mata, não vou deixar para lá. Não vou. Tá entendendo? Eu só tô pasmado com o nível que esses caras chegam. Adulterar uma página da Wikipedia. Se sentirem donos da reforma protestante. Acharem que pode manipular o CACP. Que pode intimidar o CACP. Gente, eu estava depondo o ano passado na Polícia Federal por causa dos muçulmanos. Você acha que vocês, calvinistas, vão me colocar medo? Se eu tivesse medo, eu não fazia o que eu faço, querido. Eu não faria o que eu faço. Deus te abençoe, meu irmão. Ore por nós, nos ajude aí. Vamos juntos, caminhando para o céu, pela graça de Deus, pela misericórdia do Senhor. Se Deus assim permitir, até o nosso próximo vídeo.